Ok, pessoal, vamos aqui com a prova do EPICAR 2019-2020. Prova de aritmética. Questão 1. Depois das comemorações dos 70 anos do EPICAR, foi feita uma pesquisa de opinião com os alunos sobre as atividades que ocorreram durante as comemorações. Essas atividades foram avaliadas conforme critérios estabelecidos no seguinte quadro. Os resultados obtidos estão registrados no gráfico abaixo. Se nessa pesquisa cada aluno opinou apenas uma vez, então é incorreto afirmar que: letra A. O número que representa a quantidade de alunos que participou dessa pesquisa possui mais de 20 divisores naturais. Bom, vamos calcular o total de alunos que participou dessa pesquisa. Aqui a gente percebe que o gráfico está graduado de 10 em 10. Então, quantos classificaram com ótimo? 150, 160, 170, 180. Quantos classificaram como boa? 250, 60, 70, 80. Quantos classificaram como regular? 20. Ruim, também 20. E indiferente, 40. Então, quantos participaram dessa pesquisa ao todo? 540 alunos. Esse número tem mais de 20 divisores naturais? Bom, vamos fatorar o 540, que pode ser escrito como 54 vezes 10. O 54 é 27 vezes 2, e o 10 é 2 vezes 5. O 27 é 3 ao cubo, e esse 2 aqui a gente junta, vira 2 ao quadrado. Aqui a gente já pode aplicar a regra. Vamos somar uma unidade em cada expoente e multiplicar. 4 vezes 3 vezes 2, que tem como resultado 24. Então, de fato, 540 tem mais de 20 divisores naturais. A letra A está correta, mas a gente quer o que é incorreto. Então, vamos para a letra B. A nota média atribuída pelos alunos foi boa. Para calcular essa média, a gente tem que fazer uma média ponderada. Então, a gente tem que calcular quantos avaliaram como ótimo, 180, e multiplicar pela nota, 5. Então, 180 vezes 5. 280 como boa, então a gente multiplica por 4. 20 regular, então 20 vezes 3. 20 ruim, 20 vezes 2, indiferente 40. 40 vezes 1. Sobre o total de alunos que participou da pesquisa, sobre 540. Fazendo essa conta, a gente chega exatamente no número 4. E aqui, então, a média foi boa. A letra B é verdadeira. Letra C. Exatamente 30% dos alunos considerou a programação ótima. Temos que ver se 30% do total, que é 540, de fato vai dar 180. Então, 30% de 540 é igual a 162 e não 180. Então, a letra C é falsa e a nossa resposta é a letra C. Mesmo assim, vamos avaliar a letra D. Mais de 10% dos alunos opinaram com indiferente ou regular em relação à programação. 40 avaliaram como indiferente, 20 como regular, ao todo temos 60. E 10% do total, 10% de 540 é 54. Então, de fato, como a gente tem 60, mais de 10% opinaram com indiferente ou regular. Então, a letra D está correta. Resposta letra C. Vamos para a próxima questão. Dona Lourdes trabalha em uma livraria e precisa guardar 200 livros em X caixas e vai utilizar todas elas. Se em 30 das X caixas ela guardar 4 livros em cada caixa e nas demais guardar 5 livros em cada caixa, então sobrarão alguns livros para serem guardados. Entretanto, se em 20 das X caixas ela guardar 4 livros em cada caixa e 5 livros em cada uma das demais, então não haverá livro suficiente para ocupar todas as caixas. Assim, a soma dos algarismos do número x é igual a quanto? Então aqui, pessoal, a gente tem que montar esse problema por meio de inequações. Ela tem 200 livros e vai guardar em x caixas, utilizando todas elas. Se em 30 das x caixas ela guardar 4 livros, a gente tem a seguinte operação.
30 caixas contendo 4 livros, então 30 vezes 4. Nas restantes, ela vai guardar 5 livros em cada caixa. Como a gente não sabe quantas caixas tem, como são X caixas, a quantidade de caixas restantes é X menos 30. Em cada uma dessas X menos 30 caixas, ela vai guardar 5 livros, então vezes 5. Mas aí sobrarão alguns livros, ou seja, a quantidade de livros é maior que a quantidade de caixas, ou a quantidade de caixas é menor que a quantidade de livros, que é 200. Então aqui a gente tem uma inequação. Vamos montar uma segunda inequação com os próximos dados do problema. Se em 20 das X caixas ela guardar 4 livros e 5 livros em cada uma das demais, não haverá livro suficiente para ocupar todas as caixas. Isso significa que 20 caixas contendo 4 livros, agora a quantidade de caixas restantes é 5 menos 20, nessas X menos 20 ela vai guardar 5 livros, e agora não haverá livro suficiente para ocupar todas as caixas, ou seja, a quantidade de caixas é maior que a quantidade de livros. Então agora a gente vai resolver essas inequações. Resolvendo a primeira, nós temos o seguinte: 30 vezes 4, 120. Vamos pegar esse 120 e passar para o primeiro membro, o segundo membro, na verdade, subtraindo. Então, 5x menos 30 é menor que 80, vamos dividir por 5. X menos 30 é menor que 16 e x é menor do que 46. Agora, resolvendo a segunda inequação. 20 vezes 4, 80. Vamos pegar o 80 e passar subtraindo. 5x menos 20 maior do que 120. Se a gente quisesse, tanto aqui quanto na inequação de cima, a gente poderia ter aplicado a distributiva. Mas aqui é mais fácil passar o 5 dividindo. Então, 120 dividido por 5 vai dar 24. E, passando 20 e somando, x é maior que 44. Como o número de caixas é um número inteiro, maior do que 44 e menor do que 46, então o x só pode ser 45. A soma dos algarismos do número x é 4 mais 5, 9, letra B. Então aqui é só a gente montar com calma, tá? Monta as duas inequações com calma, resolve e aí chega na resposta sem grandes mistérios. Vamos para a próxima questão. Para dinamizar suas aulas no 8º ano, a professora Luísa organizou um jogo, distribuindo 2 fichas contendo operações com os números reais. 2 alunos participaram da primeira rodada do jogo, Lucas e Matheus. Ao jogarem, esses alunos receberam as seguintes fichas. Então aqui a gente tem as fichas 1 e 2, com as operações que Lucas e Matheus receberam. Depois de resolverem as operações, cada aluno deveria associar corretamente os resultados obtidos em cada ficha, a somente um dos conjuntos abaixo. Então nós temos os conjuntos P, W, X e T. Os resultados obtidos por Lucas e Matheus foram os seguintes. Lucas afirmou que A pertence a T e B pertence a W. Matheus afirmou que C pertence a X e D pertence a T. Se Lucas e Matheus acertaram as operações nas suas 2 fichas, então o que a gente pode concluir? Bom, então aqui a gente tem que calcular os valores de A, B, C e D, né? Vamos começar pelo A. Aqui a gente nota que temos uma dízima periódica, 0,777, e na forma de fração a gente pode escrever direto como 7 nonos. Tá? Então aqui é uma dízima simples com um algarismo no período. Então o numerador é o próprio 7, é o próprio algarismo do período, e o denominador 9 para cada algarismo. Como a gente só tem um algarismo no período, então 7 sobre 9. 5 quartos elevado a 0 é 1, menos 0,5 é menos meio, 4 a gente escreve como 2 ao quadrado, para poder cancelar aqui o 2 com 3 meios, já que a gente vai multiplicar, né? E menos 2 elevado a menos 1, a gente inverte o número de 2 para meio e torna o expoente positivo, então é meio elevado à primeira. No numerador, a gente vai somar. 7 nonos mais 2 nonos é 1. 1 mais 1 é 2.
Menos meio com menos meio dá menos 1. E menos 2 ao cubo a gente repete aqui. Calculando menos 1 com menos 2 ao cubo, bom, menos 2 ao cubo dá menos 8 menos 1, menos 9. Então, a gente vai ter 2 sobre menos 9 elevado a menos 1. Vamos inverter o número, inverter a base, trocar o sinal do expoente e o nosso A vale menos 9 meios. Vamos agora para, ainda na ficha 1, calcular a expressão C. A expressão C é essa. Novamente, nós temos uma dízima periódica simples. Aqui nós temos um número misto. Isso aqui é 1/4, que é o mesmo que 1 mais 4/5. Um decimal exato e uma dízima periódica composta. Esse 1 aqui não pertence ao período. Então vamos fazer passo a passo. 0,3333, a exemplo do 0,777 da ficha A, pode ser escrito como 3 sobre 9. E 3 sobre 9 simplificado é 1/3. 1/4 a gente multiplica pelo de baixo e soma com o de cima. 1 vezes 5, 5, mais 4, 9. Então, 9/5. 2,2 é o mesmo que 22 décimos. E agora vamos trabalhar em cima do denominador, que é essa dízima periódica composta. Vamos chamá-lo de x, retirar o algarismo não periódico para antes da vírgula. Então, vamos multiplicar por 10. E agora vamos fazer uma segunda multiplicação por 10, para que a gente tire o algarismo do período aqui. Então, multiplicando por 10 novamente, nós temos 113,3333 igual a 100x. Vamos diminuir essa equação da equação de cima. Assim a gente vai ter 113 menos 11, que é 102. Note que a parte decimal se cancela. E 100 menos 10 dá 90. Então aqui nós temos 102 igual a 90x, x é igual a 102 sobre 90. Continuando com a nossa expressão, nós vamos representar aqui o 102 sobre 90, sem esquecer do sinal de menos, e agora dar continuidade à conta. 1/3 elevado ao cubo é 1 sobre 27. 22 sobre 10, simplificando por 2, é 11/5. E aqui podemos simplificar o 27 com 9. Então aqui embaixo fica 3. 3 vezes 5, 15. Então temos essa situação. 1 sobre 15 mais 11 sobre 5 sobre menos 102 sobre 90. Vamos trabalhar com o numerador. Tá? Aqui é uma soma de frações. O MMC é 15. Então 11 quintos pode ser escrito como 33 quinzeavos. Aqui vamos somar 33 mais 1. Então fica 34 quinzeavos. E aqui a gente aplica a ideia da divisão de frações. Repetimos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda. Vamos fazer mais algumas simplificações. O 15 com 90, que dá 6. E 34 com o menos 102, podemos simplificar direto por 34, obtendo assim o nosso menos 3, tá? Então, 6 dividido por menos 3, menos 2. Esse é o valor de C. Vamos agora com o valor de B. Essa expressão do B, os expoentes aqui, a gente tem que começar por eles, né? Começar a trabalhar com eles. Esse 0,6 é uma dízima periódica, que, a exemplo das anteriores, pode ser escrita como 2/3. Trabalhando também com as bases, o 8 pode ser escrito como 2 ao cubo, o 4 como 2 ao quadrado, raiz quadrada de 9 é 3, e 9 elevado a 0,5 é 9 elevado a 1 meio. 1 sobre 49 elevado a menos meio, a gente inverte a base e torna o expoente positivo. Então, 1 sobre 49 vira 49, menos 1 meio vira 1 meio. Aqui, nós podemos já multiplicar os expoentes. 3 vezes 2/3 é 2, 2 vezes 3 meios é 3, então vamos chegar nessa situação. 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo, menos 2 ao cubo, e o 9 a gente escreve como 3 ao quadrado, elevado a 1 meio. Novamente, nós vamos cancelar aqui.
O 49 a gente escreve também como 7 ao quadrado e novamente cancelamos. 2 ao cubo menos 2 ao cubo é 0. Então aqui no numerador vamos ter 2 ao quadrado, que é 4, mais 3 elevado a 1. 4 mais 3 sobre menos 7, que é mais 7 sobre menos 7, que é menos 1. Então essa é a expressão do B. Vamos agora para o D. A expressão do D é essa. Então, novamente, dízima periódica, fração elevada a zero, que vai dar 1, outra dízima periódica, e aqui uma fração elevada a menos 3. 1 sexto elevado a menos 3 é o mesmo que 6 elevado a 3. Olha, novamente invertendo e tornando o expoente positivo. 0,666 são 6 nonos, que simplificados, 2 terços. 2 terços elevado a zero dá 1. E 1,3333 a gente já pode escrever direto como 12 nonos, aplicando a regra. Se você não souber a regra, você pode fazer como nós fizemos anteriormente. Escreve isso daqui, chama de x, né, 3 pontinhos aqui, chama de x, multiplica por 10 e assim sucessivamente. Aqui a regra é o seguinte, você vai pegar a parte inteira acompanhada da parte periódica, então vai formar o número 13, e diminuir da parte inteira. Então 13 menos 1, 12. Esse é o numerador. O denominador é 9 para cada algarismo do período. Só que a gente só tem um algarismo no período, que é o 3. Então 12 sobre 9. Ok? Então aqui vamos prosseguir. 6 ao cubo é o mesmo que 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Ah, professor, e se eu quisesse calcular 6 ao cubo, 216? Poderia, mas aqui eu estou me aproveitando dessa situação para facilitar a conta. Repare que 2 ao cubo vezes 2 vai dar 2 à quarta, e 3 ao cubo dividido por 3 vai dar 3 ao quadrado. Então assim a gente consegue simplificar de maneira mais rápida. Aqui, no segundo parêntese, a gente tem menos 1 sobre 12 sobre 9. Isso aqui é o inverso de 12 sobre 9, ou seja, 9 sobre 12. Então, vamos prosseguir. Então, de fato, 2 ao cubo vezes 2 virou 2 à quarta. 3 ao cubo dividido por 3, 3 ao quadrado. 1 menos 9 dozeavos, multiplica pelo de baixo, diminui do de cima. 12 menos 9 dá 3, então 3 dozeavos. E aqui vamos elevar a meio. Elevar a meio é o mesmo que tomar a raiz quadrada. Nesse caso, é o mesmo que dividir cada um desses expoentes por 2. Então, nós vamos ter 2 ao quadrado vezes 3 a primeira. 3 sobre 12 dá para simplificar, virando 1 quarto. E a raiz quadrada de 1 quarto é 1 meio. Tá? Lembre-se que pegar 1 quarto ou pegar qualquer número e elevar a meio significa tomar a sua raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 quarto é 1 meio. 2 ao quadrado vezes 3 é 12. Então temos 12 mais 1 meio elevado a menos 1 meio. Aqui vamos fazer essa conta. 12 vezes 2, 24, mais 1, 25. Então temos 25 meios elevado a menos 1 meio. Vamos inverter, tá? Então a gente vai ficar com 2 sobre 25 para tornar o expoente positivo. Então 2 sobre 25 elevado a meio. Tomamos a raiz quadrada de 2 sobre 5, esse é o valor de D. Agora vamos classificar cada elemento. O A a gente sabe que é menos 9 meios, o B vale menos 1, o C vale menos 2 e o D vale raiz de 2 sobre 5. Lucas afirmou que A pertence a T. O conjunto T é o conjunto dos reais, com exceção dos racionais não negativos. O professor, mas está com sinal de mais, não é racional positivo? Não, tem uma diferença de racional positivo para racional não negativo. A diferença é que o racional positivo exclui o zero e o racional não negativo não exclui o zero, tá? Então aqui, como a gente não tem o asterisco é o que exclui o zero, então isso aqui não é racional positivo, isso aqui é racional não negativo. O zero está incluído aqui. Bom, de qualquer forma, então o conjunto T são os reais, com exceção dos racionais não negativos. Só que o A é um racional negativo.
Então ele vai entrar no conjunto T, ele não está sendo excluído. Então está certinho, o A de fato pertence a T. B pertence a W. Conjunto W é o conjunto Z, conjunto dos inteiros, com exceção dos inteiros negativos. Aí sim, aí sim. Aqui a gente está excluindo o zero e está excluindo os negativos, tá? Esse conjunto Z asterisco mais representa os inteiros positivos, beleza, galera? Estamos excluindo os negativos e também excluindo o zero, então, inteiros positivos. Então, o conjunto W representa o conjunto Z, conjunto dos inteiros, com exceção dos inteiros positivos. Ou seja, ele representa os inteiros negativos e o zero. Como B é um inteiro negativo, então ele entra no conjunto W, verdade. C pertence a X. Conjunto X é o conjunto racionais positivos, interseção, reais, o conjunto X representa os racionais negativos, né? Tem um sinal de menos aqui, então racionais negativos, porque está excluindo zero, interseção reais negativos. Só que esse conjunto está contido nesse. Como a gente tem interseção de dois conjuntos, em que um está contido no outro, a interseção é dada pelo menor conjunto. Então o conjunto X é esse aqui, dos racionais negativos. Só que o C é um inteiro negativo. Será que ele vai entrar? Vai entrar. Porque todo número inteiro também é um número racional, tá? Então, de fato, C pertence a X. E, por último, D pertence a T. T, como a gente já viu, são os racionais, são os reais, com exceção dos racionais não negativos. Como D é um número irracional, e aqui no conjunto T nós estamos excluindo parte dos racionais, então todo número irracional está dentro de T, então é verdadeiro. Vamos analisar as alternativas. Lucas e Mateus acertaram todas as correspondências entre os números e os conjuntos. Certinho, letra A. B. Mateus acertou as duas e Lucas errou? Não, Lucas não errou. Então a B está errada. Lucas e Mateus erraram? Não. Então B e C estão errados. D. Lucas acertou as duas e Mateus errou? Não. Então a única resposta de fato é a letra A. Essa é uma questão bem longa, pessoal, como vocês puderam ver. A gente tem que ter muita paciência para não errar na conta, não errar nenhuma bobeira, e também para classificar os conjuntos, ok? Então essa é uma questão que, sim, ela demanda muito tempo, tá bom? Tem que ser feita com muita calma. Vamos para a próxima. Então aqui, próxima questão, a questão 6. Em um jogo de videogame, há uma etapa em que o personagem, para se livrar do ataque de monstros, precisa subir pelo menos um dos 20 andares de um prédio, utilizando necessariamente um elevador. O personagem encontra-se no térreo e pode escolher e acionar um dos 3 elevadores ali existentes. Todos eles estão em perfeito funcionamento e são programados de modo a parar em andares diferentes conforme o esquema a seguir. Então, elevador P para nos pares, elevador T para nos múltiplos de 3 e elevador C para nos múltiplos de 5. Analise cada proposição abaixo quanto a ser verdadeira ou falsa apenas para os andares de 1 até 20. Primeira, não há possibilidade de um mesmo andar receber os 3 elevadores P, T e C. Para receber os 3 elevadores, aqui a gente teria que ter um número par múltiplo de 3 e múltiplo de 5. Ou seja, teria que ser múltiplo de 2, 3 e 5, teria que ser múltiplo de 30, que é o produto desses números. Só que a gente está considerando somente os andares de 1 até 20. Então não há possibilidade de um mesmo andar receber os 3 elevadores P, T e C. Então essa daí é verdadeira. Em 6 andares desse prédio chegam exatamente 2 elevadores. Exatamente 2 elevadores, a gente tem que ver quais são os pares e múltiplos de 3. Depois, pares e múltiplos de 5. Depois, múltiplos de 3 e múltiplos de 5. Então vamos lá. Múltiplos de 2 e múltiplos de 3 são múltiplos de 6. Quais são os múltiplos de 6 que a gente tem de 1 até 20?
o 6, o 12 e o 18. Agora, múltiplos de 2 e de 5 são múltiplos de 10. E esses múltiplos de 10 são o 10 e o 20. Múltiplos de 3 e de 5 são múltiplos de 15. E aí a gente só tem o próprio 15. Então, quantos andares ao todo? 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. Em 6 andares chegam exatamente 2 elevadores. Verdadeiro. Se em x andares desse prédio chega apenas um elevador, então x é menor que 7. Pessoal, para chegar um elevador apenas, a gente tem que ver os números pares que não são múltiplos de 3 e nem múltiplos de 5. Esses números são o 2, o 4, o 8, o 14 e o 16. Todos eles são pares, nenhum deles é múltiplo de 3 ou de 5. E aí, o mesmo raciocínio se aplica aos múltiplos de 3. Temos que encontrar múltiplos de 3 que não sejam pares e nem múltiplos de 5. A gente tem somente o 3 e o 9. E múltiplos de 5 que não sejam pares, nem múltiplos de 3. Nesse caso, a gente só tem o 5. Agora, quantas opções nós temos? 3, 5, 6, 7, 8. Então, se em x andares chega apenas um elevador, x é menor que 7? Não, x é igual a 8. Então, essa daí é falsa. Então, a resposta correta aí, apenas duas afirmações são verdadeiras, letra B. Questão bem tranquila, mas tem que fazer com atenção também. Próxima questão. Uma pessoa aplicou 60 mil reais durante o ano de 2018. Parte desse dinheiro aplicou no investimento P e a outra parte no investimento Q. No final de 2018, retirou o dinheiro das duas aplicações e verificou que, somando os dois valores, não obteve lucro nem prejuízo. O investimento P rendeu 10%, mas sobre o rendimento foi cobrada uma taxa de 10%. Já o investimento Q deu prejuízo de 12,6%. Com base nessas informações, pode-se afirmar que... Bom, então temos dois investimentos, né? Um P e o outro Q. A soma desses dois investimentos é 60 mil reais. Então, os juros dados pelo investimento P, que eu chamei de juros de P, é igual ao capital P vezes a taxa P vezes o tempo. E os juros de Q é o capital Q vezes a taxa de Q vezes o mesmo tempo, tá? Tanto P quanto Q ficaram o mesmo tempo rendendo. A gente sabe que a soma desses capitais é igual a 60 mil. E a gente sabe que os juros de P, né, foi cobrado uma taxa de 10%. Tá? O investimento de P rendeu 10%, mas sobre o rendimento foi cobrado uma taxa de 10%. Então, como o investimento P rendeu 10%, os juros de P foram 10% do capital de P. E, como houve essa cobrança da taxa de 10%, esses 10% vão incidir em cima dos juros. Por isso, JP sobre 10. Tá? Agora, gente, vamos calcular quanto que rendeu, né? A gente sabe que não houve lucro e nem prejuízo, somando as duas aplicações. Então, se a gente considerar tudo que a gente ganhou com capital Q, mais o que a gente ganhou com capital P, tem que dar zero, tá bom? Bom, a gente sabe que se a gente somar o capital Q menos 12,6 sobre 100 de CQ, o que é esse 12,6 sobre 100 de CQ? É o prejuízo, por isso que está como sinal de menos, tá? Então, 12,6% do capital Q, mais o capital P, mais o que rendeu esse capital, que foram os 10%, menos a taxa. Repare que a taxa é 10% de JP. Só que JP é CP sobre 10. Então, na verdade, a taxa cobrada foi CP sobre 10 de novo. Então, CP sobre 100. Então, esse montante é igual a 60 mil, já que não houve nem lucro nem prejuízo. Então, aqui a gente pode cancelar CQ, CP e 60 mil. E aqui a gente obtém, né, CQ mais CP.
Tá? 60.000 é CQ mais CP, por isso que a gente pode cancelar. Então aqui a gente obtém 10 CP sobre 100 menos CP sobre 100 dá 9 CP sobre 100. O menos 2,6 CQ sobre 100 não foi cancelado. E aqui, como 60.000 foi cancelado, a gente tem 0 do lado direito. Agora a gente passa aqui o 9CP para o outro lado, multiplica por menos 1 para tirar o sinal de menos. E aqui nós já podemos cancelar os denominadores, obtendo assim 12,6 CQ igual a 9 CP. Então, a gente sabe que CQ sobre CP é 9 sobre 12,6. Vamos calcular isso aí. CQ sobre CP, galera, é 9 sobre 12,6. Então, aqui a gente coloca um zero, né, multiplica por 10 em cima e embaixo, para tirar a vírgula do denominador. Então, aqui a gente vai chegar em 90 sobre 126. E agora é só simplificar. Então, na letra A, ele está afirmando o seguinte: a razão entre o valor aplicado em Q e o valor aplicado em P é 5/8. Então, é só a gente simplificar. Aqui a gente pode simplificar, por exemplo, por 9, né? Se a gente simplificar por 9, a gente vai chegar em 10 sobre 14. E agora, simplificando por 2, vai chegar a 5 sobre 7. Então, a razão é 5 sobre 8? Não, não é. Letra A está errada. Com o que essa pessoa recebeu do investimento Q no final de 2018, seria possível comprar um carro de R$23.000. Bom, vamos ver isso. Para saber isso, a gente teria que calcular o CQ e o CP. A gente sabe que a soma deles é 60.000. E a gente sabe que o CQ é 5CP sobre 7. Então, trocando CQ por 5CP sobre 7, a gente tem uma equação que depende somente de CP. Então, multiplica aqui pelo de baixo, 1 vezes 7, 7, soma com o de cima, mais 5, 12. Então, 12 CP sobre 7 é igual a 60.000. CP é 60.000 vezes 7 dividido por 12. 60.000 sobre 12 dá 5.000. 5 vezes 7, 35. E o CQ? Bom, o CQ tem que ser 60.000 menos 35.000. 25.000. Então, parece que a letra B está correta, né? Porque 25.000 é maior do que 23.000. Só que se a gente analisar com atenção, a alternativa B diz com que essa pessoa recebeu do investimento Q. E o que ela recebeu foi esse valor menos 12,6% dele, porque ela teve prejuízo com essa aplicação. Bom, se a gente tirar 10% de CQ, a gente já vai aí para menos de 23.000, né? Porque a gente teria 25.000 menos 2.500. A gente iria para 22.500. Então, se a gente tirar 12,6, vai ficar menor ainda. Então, com certeza, não dá para comprar um carro de R$23.000. Então, a letra B está errada. C. A diferença entre o maior e o menor valor aplicados em reais é maior que 11.000? Não, essa diferença é de 10.000. Então, a letra C também está errada. Letra D. Essa pessoa aplicou mais de R$32.000 no investimento P? Bom, de fato, o investimento P foi de R$35.000. Então, resposta letra D. Beleza, galera? Próxima questão. Um jogo consiste na disputa de dois adversários, que em um tabuleiro quadrado, dividido em 16 outros quadrados menores e congruentes, conforme figura abaixo, devem conseguir alinhar verticalmente, horizontalmente ou em diagonal 4 algarismos iguais. Então, como se fosse um jogo da velha, né? Cada jogador, após escolher o algarismo com o qual irá preencher os quadrados menores, escreve um número por vez em qualquer quadrado menor do tabuleiro e passa a vez para o adversário. Vence o primeiro que alinhar 4 algarismos iguais. Então, realmente é igualzinho o jogo da velha. No quadro abaixo estão registradas numa partida desse jogo as jogadas de Lucas, que escolheu o algarismo 5, e as jogadas de Mateus, que escolheu o algarismo 7. Analise cada proposição abaixo quanto a ser verdadeira ou falsa. Primeira, se o próximo jogador for Lucas, ele não terá chance de ganhar o jogo nessa jogada. Bom, Lucas escolheu o algarismo 5. Será que o algarismo 5 tem chance de ganhar? Bom, nessa jogada não, né? Porque aqui
o 5 está bloqueado, aqui não tem como você fechar uma fileira. Então, de fato, ele não tem chance de ganhar. Verdadeiro. Se o próximo jogador for Mateus, então, para garantir a vitória nessa jogada, ele poderá escrever o algarismo 7 em duas posições. Bom, ele pode escrever o 7 aqui, né? Ele pode escrever o 7 aqui em cima, que aí fecha a diagonal. Aqui não pode, aqui ele não ganha, e aqui ele também não ganha. Então, de fato, ele pode escrever o algarismo 7 em duas posições. Verdadeiro. Se Mateus for o próximo a jogar e não escrever o algarismo 7 em um quadrado que dê a vitória a ele, então Lucas poderá ganhar a partida na jogada seguinte a de Mateus? Bom, se o Mateus errar, o Lucas mesmo assim não vai poder ganhar, né? Porque ele precisaria de pelo menos duas jogadas. Então essa daí é falsa. Sobre as proposições, apenas uma é falsa, letra A. Bem tranquila essa questão. Vamos para a próxima. 16. Você conhece o jogo chamado dominó? Então aqui tem um parágrafozinho que não faz diferença na questão. E aqui o que de fato faz diferença. As 28 peças de um dominó tradicional são divididas em duas metades. Nelas aparecem representados os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, geralmente pintados em quantidades de pontos, tal como na figura anterior. Analise cada proposição abaixo quanto a ser verdadeira ou falsa. Dentre todas as peças do jogo, a probabilidade de se escolher uma peça em que os dois números representados são diferentes entre si é igual a 75%. Bom, aqui, para calcular a quantidade de peças diferentes, né, a gente pode fazer o total menos a quantidade de peças iguais. Só que a quantidade de peças iguais são 7. A gente tem 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Então, ao todo, a gente tem 7 peças iguais. Olha, do 1, 1 até o 6, 6, temos 6. Mais 0, 0, 7. Quantas peças a gente tem ao todo? 28. Então, pegando o total, 100%, e tirando a quantidade de peças iguais, a gente tem um total de peças diferentes. 1 menos 7 sobre 28 dá 21 sobre 28. Simplificando por 7 dá 3 quartos. E 3 quartos é 75%. Então a primeira afirmativa está correta. A probabilidade de se escolher a peça 1, 3 dentre todas as peças do jogo é maior que 3,5%. Bom, para escolher uma entre todas, a probabilidade é 1 sobre 28. Se a gente pegar o 1 e dividir por 28 para achar em número decimal, a gente vai achar aproximadamente o número 0,0357. Para passar para porcentagem, a gente tem que andar duas casas com a vírgula. Então daria 3,57%. É maior que 3,5%? É maior. Então a segunda também é verdadeira. Terceira. Dentre as peças que só têm representados números pares em ambas as metades, 40% são aquelas em que há um par de números iguais. Então a gente vai ter que contar as peças que só têm representados números pares. Então a gente vai contar o 00, o 02, 04 e 06. Até agora nós temos 4. O 1 a gente não conta, né? 1 e qualquer coisa não vai dar os dois iguais. Então esquece isso aqui tudo. 2, 2 a gente conta. 2, 4. 2, 6. Com 3 também a gente não conta nada. 4, 4 a gente conta. 4, 5 não. 4, 6 a gente conta. 5, 5 não. Esses dois aqui não. E 6 e 6. Então, ao todo, quantas peças têm representados números pares em ambas as metades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40% são aquelas em que há um par de números iguais? Bom, 40% de 10 é igual a 4. Será que 4 tem os números iguais? 0, 0, 2, 2, 4, 4
6, 6. Então, de fato, 4 tem números iguais. Então, a terceira é verdadeira. E todas as afirmações são verdadeiras. Resposta letra C. Então, galera, essa foi a questão, ok? Eu peço desculpas aí para vocês porque esse quadradozinho aqui da gravação ficou aparecendo, mas dessa vez eu não consegui gravar de outra maneira, tá? Então, espero que isso não tenha atrapalhado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí, por favor, nos comentários. Grande abraço e até a próxima aula.